Irmãos, nós estamos agora iniciando mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos participando agora do canal Viva Teologia, tipo uma aulazinha à parte de Viva Escola Bíblica, certo? Dentro do canal Viva Teologia, uma aula de Viva Escola Bíblica, sobre o primeiro livro de Reis. Nós vamos falar do capítulo 7 e o capítulo 8, com a bênção de Deus, contando com o Espírito Santo, porque sem Ele nada podemos fazer, né? É Ele que inspira, é Ele que capacita, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E convém que o Senhor Jesus cresça e a gente diminua, e que a gente faça tudo que nós fizermos, conforme o apóstolo Paulo falou, seja em palavra, seja em poder, fazei tudo em o nome do Senhor. Fazei tudo como se fosse, como sendo para o Senhor, e é para o Senhor. Portanto, agora eu oro em nome de Jesus, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite para dar esta aula, para entender a palavra do Senhor, sobre o primeiro livro de Reis, capítulo 7 e capítulo 8. Por favor, Espírito de Deus, sem ti nada podemos fazer. Precisamos da inspiração que vem do teu Espírito, do seu poder, Pai, para podermos entender a tua palavra e aplicar na nossa vida. Nós queremos não somente entender a tua palavra, mas queremos viver a tua palavra, aplicar na nossa vida a tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E convém que Jesus cresça e nós diminuemos. Nós vamos falar sobre o capítulo 7, capítulo 8, sobre o livro de Reis, que fala sobre os palácios reais, o templo, a arca, a oração e bênção de Salomão a todo Israel. Né? No capítulo 7, versículo 1 ao 14, está falando sobre todas essas coisas, né? Falando assim, capítulo 7, versículo 1. Edificou Salomão os seus palácios, levando 13 anos para os concluir. Aí, a partir do versículo 2, mostra tudo o que ele fala, que foi edificado no palácio agora de Salomão, certo? Primeiro nós já vimos no capítulo 6, que foi o templo do Senhor que primeiro edificou, que foi durante 7 anos que ele edificou o templo, e nós vimos também que ele edificou o templo mais rápido do que a casa dele e o palácio dele, porque ele tinha já todo o ouro, muita madeira de cedro guardada por Davi, que Davi preparou para o Senhor, né? E também tinham 180 mil homens que trabalharam, certo? Para fazer aquele templo. E ajudou bastante, né? Então, e na casa dele, né, no Palácio Real, ele fez a Casa do Bosque, conforme fala no versículo 2, a Casa do Bosque do Líbano, né? Que era para festas cívicas, quer dizer, festas não religiosas, mas festas do país. O Salão das Colunas, que era tipo um pórtico também, sala de espera, tipo um hall, né? Uma sala de espera. Hoje em dia, vamos dizer, uma recepção, né? A sala do trono, que era para julgamentos e reuniões. A casa de Salomão, onde ele ficava morando, né? Que era atrás da sala do trono. A casa particular para sua esposa e filha de Faraó, que é filha, né? A sua esposa, filha de Faraó. E fez um apartamento bonito só para ela. O átrio maior, né? Que tinha 3 lados que dava para o palácio e um lado que dava para o acesso ao templo. Gente, de novo, eu esqueci de
separar aqui um cantinho para a câmera. Então, me perdoa, sabe? Não ligue não, sabe, gente, que eu estou ficando velhinha. Eu ainda vou melhorar nisso. Eu já sou velhinha. Aí, Irão, que aqui está falando sobre Irão, né? Vamos ver aqui sobre Irão. No versículo 13, enviou o rei Salomão mensageiros que de Tiro trouxessem Irão. Nós já vimos que tinha aquele Irão, que era o rei de Tiro, que fez até aliança com Davi, fez aliança com Salomão, mas esse Irão não era o rei de Tiro, era outro Irão, certo? Ele morava em Tiro, ele era cheio de sabedoria e ciência no bronze, porque o pai dele também era douto em bronze, né? E esse homem de Tiro, ele era casado com uma viúva da tribo de Naftali. E Irão, no caso, né, fazia tudo com muita dedicação e destreza. No versículo 15 até o 51, do versículo 15 até o 51, aí já vamos, aqui está voltando, igual eu falei no início de 1 Reis, não tem uma ordem cronológica, assim, começou primeiro isso, depois fez aquilo, não. O livro, ele não tem ordem cronológica. Tipo assim, a gente conta uma história, aí já está lá na frente da história, e lembra de um fato que você não contou atrás, que já passou, aí você conta. É mais ou menos isso, conforme o livro de Reis é. Certo? Então, nós vamos falar agora de novo do templo, porque está falando de novo do templo. Ele fez 2 colunas de bronze, né? Capitéis de fundo. Aqui no templo já são mais os ornamentos, a decoração, né? Tipo assim, primeiro ele, né, fez toda a fundação e as paredes, né, tudo, e depois que pintadinho, tudo direitinho, não sei como é que era na época, não diz, mas depois de tudo bem acabado, o acabamento da obra ainda teve a decoração, e ele caprichou na decoração, ele fez colunas de bronze, capitéis de fundição, ornamentos torcidos, romãs por cima dos ornamentos, né? Tudo isso trazendo para os nossos dias adoração com quebrantamento. A nossa adoração chega a Deus? Chega. A nossa adoração chega a Deus quando é sincera. Mas chega mais ainda quando tem um quebrantamento, quando a gente adora a Deus sabendo que não somos nada, que não merecemos nem adorá-lo. Certo? Tinha também mais 2 colunas no pórtico de Salomão. Uma se chamava Jaquim e a outra Boaz, que simbolizavam a presença consoladora de Deus através do Espírito Santo. Porque Jaquim quer dizer, ele estabelecerá, quer dizer, a sua palavra vai se cumprir. E Boaz quer dizer, ele vem com poder, né? Conforme fala em Atos, né? Logo no início de Atos e no final do livro de Lucas, que fala, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, essas 2 colunas simbolizavam o Espírito Santo e simbolizavam também a vinda de Cristo, que ele viria para cumprir o propósito de Deus, o plano de Deus, para cumprir a palavra, ele estabeleceria o plano de Deus aqui nesta terra, o Senhor Jesus, e ele viria com poder. Fez muito, ressuscitou mortos, curou muitos enfermos, andou sobre as águas, multiplicou pães, certo? Tudo isso através da vida de Jesus, e hoje em dia, Jaquim e Boaz simbolizam o Espírito Santo dentro de nós, que o Espírito Santo é o cumprimento da promessa de Deus em nós, que nós, tem que beber água, nós somos um pigarro. Nós somos o templo verdadeiro de Deus. E quando ele vem, o Espírito Santo vem sobre nós, ele vem com poder. Nos transfere poder para testemunhar, para amar as pessoas, para perdoar,
para pregar o Evangelho, né? Para curar enfermos também. Nós podemos, Jesus falou que quem crer nele não só faria as obras que ele fez, mas maiores ainda fará. Porque era o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que ele nos daria, que nos daria essa capacidade, certo? Vamos continuar. Oi, amados irmãos, continuando. O mar de fundição, ele fez também um mar de fundição, com 10 bacias maiores, para os sacerdotes se lavarem. 10 castiçais no lugar do candelabro, em maior quantidade. Quer dizer, tudo que ele fez no templo, que Salomão fez no templo do Senhor, era tudo que havia no tabernáculo, que Moisés fez no deserto, com a orientação de Deus, um segundo modelo que Deus deu. Era um tabernáculo em tamanho maior, só que permanente, com muito mais móveis, né, por ser grande, com muito mais requinte de ouro e coisas preciosas, né, e muito mais quantidade, né, o mar de fundição enorme, 10 bacias maiores, 10 castiçais no lugar, apenas um candelabro, 10 castiçais, o altar de ouro semelhante ao altar de incenso. O altar de incenso não era só revestido de ouro, ele era todo de ouro. Os suportes e painéis, né? Entre as molduras com rodas e figuras de leões, bois e querubins, né? Tinha um suporte para levar as coisas. E esses suportes tinham rodas com figuras de leões, bois e querubins. Esses leões, bois e querubins eram símbolos de força, né? Para carregar a água, né? E esses suportes e painéis nós podemos trazer para a nossa vida, é o crente lavado e remido, que é um suporte. Um crente lavado e remido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, invade os portais do inferno e tira os cativos de lá. Isso quer dizer que ele é um suporte, ele é um painel. O painel é aquilo que revela, aquilo que mostra, aquilo que indica, né? Nós, cheios do Espírito Santo, crentes verdadeiros, autênticos, genuínos, todo crente verdadeiro, autêntico, genuíno, ele é um painel. Porque todos olham para um painel para ser guiado. Aqui é a loja tal, ali é o caminho que vai dar naquela rua tal, né? São os painéis, eles mostram aquilo que tem nos lugares, né? E o suporte, o nome está dizendo, segura, né? É tipo um apoio, é tipo é algo que é firme, que a pessoa pode o suporte, ele suporta. Algo que alguém pode se, não estou sabendo explicar direito, que pode se segurar, algo que é estável, né? Então, o crente cheio do Espírito Santo é como se fossem esses suportes e painéis do templo de Deus, porque ele invade o inferno para tirar as almas de lá, ele é um suporte para a vida daquele fraco que está oprimido, aquele que está esgotado, aquele que está quebrantado, aquele que está sem esperança. O crente é um suporte para essas pessoas, né? E esses querubins, leões e palmeiras, né? Não eram para ser adorados, leões, querubins e bois também, né? Não eram nada disso, era para ser adorado, mas para simbolizar que a casa de Deus é a força e a alegria do homem, certo? A casa de Deus, né? Quando Davi falou, fez aquele salmo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? O crente é a casa do Senhor e também nós precisamos estar unidos na casa do Senhor, unidos num local de 4 paredes, sim, para cultuar ao Senhor, para cultuar, pode ser que local seja um local simples ou um local requintado,
Pode ser numa choupana, pode ser numa igrejinha lá em cima do morro, pode ser numa igreja suntuosa, ou numa casa suntuosa, num palácio, pode ser em qualquer lugar. Se a gente se reúne para adorar ao Senhor, ali você é um suporte, você é um painel. E você simboliza esses querubins, esses leões e essas palmeiras. Palmeiras é símbolo de alegria, né? Palmeiras, quando o povo que Jesus veio no jumentinho, o povo lá daquela época de Jesus ficavam com palmeiras assim, acenando, balançando as palmeiras, como quem diz, que bom, ele é o rei que vai nos salvar. Eles pensavam até que era o rei, um rei político, né? Mas não, ele era um rei que dá vida, verdadeira vida, né? Hoje, o Espírito Santo na nossa casa espiritual, no nosso templo, que somos nós, é a alegria permanente dentro de nós, independente de qualquer situação ou circunstância que estejamos vivendo. A alegria verdadeira é aquela paz que excede a todo entendimento. Essa é a alegria verdadeira, que não termina quando termina uma festa, que não termina quando acontece alguma coisa ruim. Por mais que você fique até triste quando acontece alguma coisa ruim, mas você tem uma esperança. Essa é a alegria que o Espírito Santo dá, uma esperança que não tem como dizer, só tem como sentir. É uma paz interior, é uma certeza de que algo sobrenatural vai acontecer daqui a pouco. É a viver nessa novidade de vida, como se daqui a pouco, algo sobrenatural fosse acontecer. E não acontece nada, às vezes, sobrenatural, mas acontece. Dá para vocês entenderem esse paradoxo? Não acontece nada sobrenatural à nossa vista, mas acontece aqui dentro de nós e nas regiões celestiais. Certo? Quem bem entenda, nas regiões celestiais tem os anjos trabalhando em nosso favor. Do capítulo 8 agora, do versículo 1 ao 11, né? Capítulo 8, vamos ver o versículo 1? Capítulo 8. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos e os principais, né? Os principais, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Certo? Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Então, quem levou a arca foi os sacerdotes, mas todos os príncipes e os anciãos estavam juntos lá para ajudarem em alguma coisa, para estar lá, né, participando daquelas coisas. Todos os anciãos, cabeças de família, príncipes, foram convocados, né? Salomão e toda a congregação, agora o povo também, sacrificaram ovelhas, bois, que nem se podiam contar de tão numerosos que eram. Puseram a arca do Senhor no Santo dos Santos, debaixo das asas do querubins. Olha só, a arca do Senhor, lá no Santo dos Santos, debaixo daqueles querubins com as duas asas no meio deles, grudadas uma na outra, né? A asa desse querubim aqui, grudada nessa asa desse querubim aqui, protegendo a arca do Senhor. Quer dizer, a oração com a leitura da palavra, protegendo a presença de Deus dentro de nós, certo? E aí os varais sobressaíam, né? Vamos ver aqui onde é que está escrito isso. Os varais sobressaíram. Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Achei. No versículo 8, capítulo 8, versículo 8. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje.
certo? Vocês vejam bem, só ali, só quem estava no Santo dos Santos e no Santo Lugar via os varais, né? Esses varais que sobressaíam, que suas pontas eram vistas do Santo Lugar, só os sacerdotes eram privilegiados por essa presença santa. O povo do átrio, né, que estavam lá no átrio já esperando os holocaustos se queimarem, não podia ver nem sentir, certo? Esses varais sobressaindo, que estavam, os varais que seguraram a arca, né? Hoje, nós, trazendo para o dia de hoje, nós não podemos ficar no átrio. Não fique no átrio da casa do Senhor. Não fique, o teu coração não fique no átrio, fazendo a Deus um culto cheio de formalidades e rituais, como estava o povo ali apenas no pórtico de Salomão. Eles estavam apenas cumprindo aqueles rituais, né? Não fique no átrio, fique como os sacerdotes verdadeiros, aqueles que entram no Santo dos Santos. Entre no Santo dos Santos. Busque a Deus, busquemos a Deus com todo o coração, todos os dias nós temos que buscar a Deus, todos os dias, né? Só quando vamos no culto, não. Não, gente, não é uma vez só por semana ou duas quando vamos no culto, não. É todo dia a gente precisa buscar ao Senhor, em nosso secreto, na nossa comunhão diária com Ele, na nossa devocional. E com os irmãos, quando a gente estiver na igreja com os irmãos, também não pode ser uma formalidade nem um ritual. Nós podemos fazer do nosso lugar onde nós estamos sentados ali no culto, um santo lugar, o Santo dos Santos, um lugar de adoração verdadeiro com toda a nossa alma. Viu, gente? Adore a Deus com toda a alma. Isso é muito importante. O verdadeiro adorador que Deus procura. Ele procura o verdadeiro adorador. Capítulo 8, do versículo 12 ao 21. Capítulo 12 ao 21. Então disse Salomão, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas, né? Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou o rei, então, o rosto e abençoou toda a congregação de Israel enquanto se mantinha toda de pé. Né? O Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. O templo ele foi feito igual ao tabernáculo no deserto, igual eu já falei. Só que em dimensão maior, mais firme e permanente e com mais mobílias. As trevas espessas é porque o Santo dos Santos não poderia ter janelas, sendo assim sem nenhuma claridade. Então, no Santo dos Santos não podia ter janelas para não ter nenhuma claridade. Isso simbolizando que, em particular, Deus se revela a cada um de nós, né? No mais profundo do ser humano. O que o Senhor reconhece, que o reconhece como único Senhor e Salvador. Por exemplo, você conhece Deus, conhece o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador. Ele se revela a você de um modo particular e único. Comigo é de um jeito, com você é de outro jeito. Cada um de nós temos a nossa particularidade com Deus, o nosso momento, o nosso secreto com o Senhor. O nosso secreto, ele se agrada disso. Por isso que aqui ele falou que habitaria em trevas espessas. Por isso que no Santo dos Santos, cada sacerdote que entrava ali, lá não tinha claridade. Porque tinha que ser a luz do Senhor que brilhasse. Não luz externa nenhuma, mas somente a luz do Senhor que brilhasse. A mesma coisa dentro do nosso coração. Não tem que ter nenhuma janela para entrar nenhuma claridade de coisas diferentes, de fogo estranho, de nada, de doutrina diferente, de doutrina estranha, né? O apóstolo Paulo fala em Gálatas que nem que um anjo desça do céu e pregue evangelho diferente do que foi posto, foi entregue a nós, que seja anátema, certo? Então nós não podemos deixar janelas que entre claridade de falsas doutrinas, falsos deuses e tudo que nos apresentarem que é contrário à palavra do Senhor. Não podemos deixar.
tem que ser em trevas espessas, que o Senhor se revele a nós. Só tem que ser a claridade do Senhor, somente a luz do Senhor, nenhuma outra luz artificial, nenhuma outra doutrina, nada que não seja de acordo com a palavra pode ficar dentro do nosso coração. Certo? Vocês entenderam? Salomão se dirige a Deus em dedicação a ele e abençoou o povo. O Senhor aceitou a adoração de Davi. Vamos ler o verso 18? Que diz assim, no verso 17, ele fala assim, também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem disseste, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Então, aqui quando falou, bem fizeste em teu coração o resolver, né? Deus falando para Davi, né? Não, você quer edificar uma casa para mim? Bem fizeste em querer. Quer dizer, ele aceitou aquela adoração de Davi. Sabe por quê? Era de toda a alma, de todo o coração que Davi queria edificar uma casa ao Senhor. Tudo que Davi fazia para o Senhor era de todo o coração, de toda a alma. Era diferente do rei Asa, que nós vamos ver lá na frente. Lá na frente nós vamos ver sobre o rei Asa, que ele fazia tudo certinho para Deus. Mas na palavra de Deus diz que não era com inteireza de coração. Era proforme, né? Conforme fala. Só para inglês ver. Lá dentro, quem conhece o Santo dos Santos nosso? Só o Senhor. É Ele que sonda mentes e corações, certo? No capítulo 22, no versículo 22 ao 61, 22, Salomão ora a Deus. Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as mãos para os céus. Quer dizer, embora ele fez aquele templo, mas ele estendia as mãos para o céu, porque ele sabia que Deus habita no santo lugar, lá no céu, que Deus habita, ela tem no capítulo 55 de Isaías, ele fala, habito no alto e no santo lugar, mas também habito com aquele contrito e abatido de espírito. Esse Deus é tremendo, né, gente? Esse Deus é tremendo, esse é maravilhoso. Gente, agora eu vou ler algumas coisas da oração de Salomão para vocês, né? Versos 23, 24 e 25. Olha, ele leu assim, ele orou assim, ó Senhor, Deus de Israel, Deus de Israel, há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo da terra? Não, peraí. Não. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, como tu que guardas a aliança e a misericórdia a teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Que cumpriste para com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai, o que lhe declaraste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim como tu andaste. Aqui está falando, não vai faltar sucessor para Davi se seus filhos andarem nos meus caminhos. Existe uma condição. E Salomão sabia disso. E vamos continuar agora nos outros versos. Versículo 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Caramba, ele sabia que aquela casa ali era só para eles se reunirem.
né? Igual a igreja hoje em dia, só para a gente se reunir em adoração ao Senhor. Mas o Senhor, aquelas quatro paredes não podem conter o Senhor. E o nosso coração pode. Olha só esse Deus lindo, maravilhoso, certo? Aquela casa toda luxuosa, cheia de ouro, de brilhos, não poderia conter o Senhor. Hoje, a nossa casinha humilde aqui contém o Senhor, certo? Aleluia. Por isso que a gente tem que cuidar bem dessa casa aqui, viu, gente? Cuidar de todos os sentidos, não só, principalmente espiritualmente, mas também fisicamente. O que comer, certo? O que comer, cuidado com as coisas que come, cuidado com as coisas que vê, certo? Com as coisas que ouve, com as coisas que fala. Tudo isso é cuidado com a nossa casa. Cuidado com os remédios que toma, certo? Cuidado com tudo, né? Com o que pensa, tudo. Com o que faz, com os pecados. A gente pode sujar essa casa aqui. E aí o Espírito Santo, ele é uma pombinha. Qualquer coisinha, ele sabe. No versículo 28. Atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que se faz hoje o teu servo diante de ti. No versículo 30. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, que quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Né? Versículo 33 ao 39. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo e se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos teus pais. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva por ter o povo pecado contra ti, quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando o seu inimigo cercar em qualquer das cidades, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer. No versículo 39, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conheces o coração, porque só tu és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. Meu Deus, esse versículo a gente tem que repetir. Ouve tu, Senhor, nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhes conhece o coração, porque tu, Senhor, só tu és o conhecedor do coração de todos os filhos dos homens. No versículo 42, porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, lugar da tua habitação. No versículo 46, quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque. Nós sabemos, né? Aqui ele já sabia que não havia homem que não pecasse, conforme fala em Romanos, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Né? E tu te indignares contra eles, os entregares às mãos dos inimigos, a fim de que os leve cativos à terra do inimigo, longe ou perto esteja, e caírem em si, se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, e se converterem a ti de todo o seu coração, de toda a sua alma. No 49, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação. No 50, perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, e move a tua compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles.
no 53. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para a tua herança, como falaste por intermédio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito a nossos pais. Né? Ô Jesus maravilhoso! Agora, olha só, ele nos separou, né? Ele nos separou. No versículo 54, tendo acabado Salomão de fazer ao Senhor esta oração e súplica, estando de joelhos, ele terminou a oração de joelhos, né? E aí, no versículo 57, ó Senhor nosso Deus, seja conosco, no 58, a fim de que assim se incline o nosso coração para andarmos em todos os seus caminhos. Quer dizer, nós precisamos até dele para inclinar o nosso coração ao dele. Certo? Nós precisamos do nosso coração ao dele. E no 61 ele fala assim, seja perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus. Ele falou para o povo. No 62 a 66 é a conclusão da solenidade. E o rei e todo Israel ofereceram ao Senhor sacrifícios e foi consagrada a casa do Senhor. Está falando aqui, ó, no versículo... No versículo 64, no mesmo dia consagrou o rei o meio do átrio, que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos. Porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para caber em tantos holocaustos, certo? Né? E, quer dizer, o meio do átrio tinha uma grande rocha, que passou a servir de altar público, porque o altar do holocausto era pequeno, né? O altar, né? Deixa eu ver, o altar de bronze para o holocausto era pequeno. E aí aquela grande rocha passaria a ser como um altar público, né? E o rei e todo Israel ofereceram ao Senhor sacrifícios e foi consagrada a casa do Senhor. Salomão celebrou a festa dos tabernáculos, ações de graça por 7 dias, além dos primeiros 7, totalizando 14 dias. Todos voltaram para suas tendas com o coração contente por todos os benefícios que o Senhor fez. Né? Que o nosso coração também esteja contente. Né? Nós estamos numa pandemia, mas que o nosso coração esteja contente, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esse contente... Não é não se importando com aqueles que se foram, com os que morreram nessa pandemia, com as pessoas que perderam seus entes queridos, não é isso. É o contentamento de ter o necessário. Né? Nessa pandemia a gente também está aprendendo isso, né? De ter o necessário. Muitas vezes a gente precisa de mais uma coisa, a gente acha que precisa e vai lá fora comprar. Já nessa pandemia a gente não tem feito isso. Eu posso passar sem isso. Eu posso passar sem isso hoje e não compra, né? E evita. Esse é o viver com contentamento, é não ficar ansioso para estar só na rua, só em divertimentos, ou então só diante da televisão, certo? Para ver isso, aquilo, vários entretenimentos. É tirar tempo para buscar o Senhor, que a gente esteja contente de ter tempo agora para buscar ao Senhor, que a gente esteja... Deus, Ele com essa pandemia, Ele está fazendo vários propósitos, Ele está preparando vários propósitos na vida de cada pessoa, cada oração que você já fez, crente. Cada oração que você já fez, creia que o Senhor está trabalhando nessa pandemia, nessas orações. E muitas das orações vão ser atendidas nessa pandemia. Creia nisso. Creia nisso. Nessa pandemia. Eu já tive algumas orações minhas atendidas nessa pandemia. Coisas estupendas que eu nem esperava, eu tive nessa pandemia. Eu achei que Deus ia me atender de um jeito. E Ele me atendeu
na pandemia e por causa da pandemia, ele realiza propósito. A gente sabe que essa pandemia foi um juízo do Senhor, mas mesmo no juízo, ele abençoa. Mesmo no juízo, quando ele acha um coração quebrantado, um coração contrito, um coração contentado pela presença dele, desejoso da presença dele, sabendo que nada somos, que não merecemos, ele faz o sobrenatural. Ele tira a água da rocha, ele faz a multiplicação dos pães, ele ressuscita mortos, ele é soberano, ele sabe o que faz. Nenhum cabelo de nossa cabeça cai sem a permissão dele. Nenhuma folha de uma árvore cai sem a permissão dele, sem a vontade dele. E o Salmo 139 fala que nossos dias todos estão contados, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Que o Senhor nos capacite e nos ensine a contar os nossos dias para alcançarmos coração sábio. Vamos repetir? Senhor, esse versículo está num salmo, eu não me lembro em que salmo está, mas faça a oração comigo. Senhor, me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Me ajuda, Jesus, a viver a cada dia, separadamente, o meu próprio mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e te dê a paz e a proteção. Que o Espírito Santo te ilumine. Meu irmão e minha irmã, eu amo você em Cristo Jesus. Ficou com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Jesus te ama. Jesus te ama muitíssimo. Um abraço.